Boa tarde, meu nome é Andrea Tavares e estou aqui para falar do caso clínico, responder o estudo dirigido. E aí eu vou responder, não vou ler as perguntas e vou apenas falar as respostas. A primeira questão pede para falar para descrever o processo de síntese dos hormônios tireoidianos. A síntese dos hormônios tireoidianos T3, que é a triodotironina, e T4, que é a tiroxina, ocorre na tireoide, especificamente nas células foliculares tireoidiana e também no colóide folicular. Para que ocorra a síntese desses hormônios, é necessária a proteína tiroglobulina. A tiroglobulina vai ser incorporada pela vesícula, que vai ser direcionada ao colóide folicular. Como os hormônios tireoidianos são iodados, é necessária a incorporação de iodo na tiroglobulina. O iodo que vem do sangue, ele vai ser cotransportado pelo sintransportador de sódio e iodo. Quando o iodo estiver dentro da célula folicular tireoidiano, ele será transportado para o colóide através do pedrim. O iodo está no estado reduzido. Para ser incorporado na tiroglobulina, ele precisa ser oxidado. Então, vai ocorrer uma etapa de oxidação do iodo, que, por sua vez, ele e oxidado irá iodar as tirosinas da tiroglobulina. Com as tirosinas iodadas, assim teremos as conjugações da tirosina para formar as tironinas. Quando as tironinas, dependendo da quantidade de iodo que essa tironina apresentar, ela vai ser o T3 ou o T4. O T4, que é a tiroxina, possui 4 iodos na tironina, e o T3, que é a trioiodotironina, possui 3 iodos ligados a ela. Quando formamos esses produtos, eles ainda estão incorporados na tiroglobulina. Ela vai ser endocitada novamente pela célula folicular tireoidiana, e aí, quando ocorrer essa endocitose, incorpora-se algumas vesículas lisossomais para degradar essas tiroglobulinas. Ao degradar essas tiroglobulinas, a liberação da tiroxina T4 e T3. Quando são liberadas, se transportam para fora das células foliculares tireoidiana, cai no sangue e exerce sua função. A T3, que possui o efeito proeminente da resposta dos hormônios tireoidianos, e a tiroxina T4 é um pouco inativo. Para que ele possa ser ativado nas células periféricas, ele vai ser transformado pela iodação. Aí tem a questão 2, que pede para descrever o mecanismo de ação dos hormônios tireoidianos na célula-alvo. O mecanismo de ação hormonal são de dois tipos. Os hormônios são de dois tipos: os hormônios hidrossolúveis e os hormônios hipossolúveis. Os hormônios hidrossolúveis, eles precisam de receptores de membrana. Eles não passam livremente pela bicamada da membrana. Através disso, os hormônios hidrossolúveis, eles precisam de receptores associados a enzimas, que são receptores acoplados à proteína G, atua na abertura ou fechamento dos canais iônicos para a atuação de enzimas já existentes. Isso levando a uma resposta celular, que é a resposta da célula-alvo. Além disso, o hormônio hidrossolúveis, eles se ligam a receptores associados às enzimas também, com a atuação de enzimas já existentes e que aí também dá uma resposta celular. Já os hormônios lipossolúveis, ele entra na célula por difusão simples, ou seja, ele tem uma facilidade de atravessar a membrana. Ele funciona através de receptores intracelulares. Esses receptores, no núcleo da célula, eles se ligam ao RNA mensageiro, que através dele ocorre a transcrição gênica, atuando nos genes. E aí, esse sistema de novas proteínas, aí surge o sistema de novas proteínas ou enzimas, gerando a resposta celular na célula-alvo. Essas proteínas lipossolúveis, há uma demora na resposta,
porque a base do mecanismo de ação é alterar a síntese proteica, por isso que é uma resposta mais demorada. E aí a questão 3 pede para falar detalhadamente os motivos biológicos envolvidos nesta doença, que leva o indivíduo a apresentar fadiga, astenia, indisposição, ganho de peso, pele seca, queda de cabelo, constipação intestinal e câimbras frequentes. Como o hipertireoidismo é causado por uma queda na produção de hormônios T3 e T4 pela tireoide, o hipertireoidismo é causado pela inflamação, denominado de tireoidismo, que pode ser tireoidismo de Hashimoto, que é uma disfunção autoimune. Por consequência, o organismo produz anticorpos que danificam a tireoide, diminuindo sua capacidade de produção dos hormônios. Ou seja, em pacientes com hipotireoidismo primário, a diminuição na secreção de T4 e T3 leva à sua redução no soro, apresentando como consequência em aumentos compensatórios na secreção do TSH, que é o que ocorre nesse caso. Além da deficiência do iodo, os processos autoimunes reduzem gradativamente a função tireoidiana. Quando os níveis de T4 livre se encontram suprimido e TSH aumentado, tornam-se sintomas mais evidentes. E na questão 4, ele pede quanto ao eixo regulatório hipotalâmico, hipófise e glândula, explique como ocorre a regulação neste eixo e associe com os resultados do paciente. Os grupos de neurônios do hipotálamo produzem os hormônios no plexo hipotalâmico, adeno-hipofisário, que flui para a adenohipófise. Os hormônios de liberação ligam-se a receptores da membrana presente em células hipofisárias, correspondente aos quais ativam receptores específicos em glândulas endócrinas-alvo, estimulando a síntese de secreção de hormônio endócrino-alvo. As interações reguladoras da anteroalimentação positiva e retroalimentação negativa, que é o feedback. A anteroalimentação positiva, os hormônios dominantes, que são esses sinais, estimulam a produção de hormônio-alvo pelos órgãos endócrinos. E a retroalimentação negativa possibilita controle dos níveis hormonais. O hormônio-alvo endócrino circula para o hipotálamo e hipófise, inibindo a produção e a secreção do hormônio de liberação hipotalâmico e o regulador hipofisário. No caso do estudo de caso, os dados informam que está ocorrendo um feedback positivo, onde os estímulos são aumentados, gerando um desequilíbrio, fazendo com que os valores estejam bastante diferentes do padrão, no caso o TSH elevado e o T4 que está um pouco abaixo do normal. O T3 se mantém dentro dos valores de referência. Então essa é a questão 4. E na questão 5, ele pede que, com os resultados dos exames descritos acima, você recomendaria algum tipo de outro exame para fechamento de diagnóstico? E aí fala da questão de, além dos exames de laboratórios, quais seriam outros exames que complementariam o diagnóstico? Eu indicaria ultrassonografia da tireoide, a punção do nódulo para estudos histopatológicos, porque tem uma presença de um nódulo com um tamanho aumentado, a ressonância magnética da hipófise, a dosagem de anticorpos antitireoidiano, que é o ATPO, que é o antitireoperoxidase, o colesterol total, porque quando, nesse caso, há uma disfusão do colesterol total, há um aumento, então é um exame complementar. Os exames de sangue para investigação de anemias, principalmente de deficiência por ferro. Na sexta questão, qual a suspeita de diagnóstico? Como eu já falei, a suspeita diagnóstica é o hipotireoidismo, porque os níveis de TSH estão elevados em 20 mU por ml, sendo que os valores normais é de 0,5 a 4, e o T4 está abaixo um pouco do normal. E a presença do nódulo, além dos sinais e sintomas,
descrito no caso, como sonolência excessiva, obstipação, cansaço anormal, fadiga, astenia, pele seca e dentre outros. E qual o tratamento? Quais os possíveis condutos de tratamento? Administração da levotiroxina, que é uma dose diária que se faz para tentar corrigir os níveis de hormônio, ingestão de suplemento de ferro, caso confirme em exame anemia por deficiência por ferro, a reposição de cálcios e vitaminas, uma dieta rica em fibras para tratar a obstipação, algas marinhas, castanha do Pará para para combater o aumento do colesterol ruim, ovos e laranja, que a laranja é rica em vitamina C. Hidratação bastante e uma atividade física para restabelecer a energia do paciente, né? A atividade energética. Porque quando se faz uma atividade física, se busca equilibrar, trazendo vários benefícios, dando mais energia corporal, tratando a questão do sedentarismo e ajudando no tratamento terapêutico. Então é isso. Espero que eu tenha atingido o objetivo. E é um desafio, né, professora? Gratidão.